Essa semana eu li em algum lugar uma frase que dizia assim: você não precisa amar o que você faz, mas você precisa fazer o que você ama. Essa frase super simples me tocou porque fala sobre como a gente, muitas vezes na correria do dia a dia, nessa ânsia de fazer dinheiro, de conquistar coisas materiais, como muitas vezes a gente acaba se esquecendo dos nossos hobbies, dos nossos desejos e vontades e do que realmente a nossa criança interior ama. Quando eu comecei a gravar essa série de vídeos para o YouTube, não era a Jéssica de 24 anos que estava se realizando, que está se realizando ao gravar esses vídeos, mas sim a minha criança interior, porque desde muito pequena eu sempre gostei de me comunicar, de me expressar, de me apresentar. E à medida que eu fui crescendo, eu fui deixando de fazer isso por conta das responsabilidades da vida adulta, porque realmente a gente acaba tendo outros objetivos e os afazeres do dia a dia mesmo que a gente acaba priorizando. Mas quando eu comecei a gravar esses vídeos, tirar esse tempinho para realmente fazer algo que eu amo, que é me comunicar, eu me senti muito mais motivada e muito mais feliz com a minha vida. Então, embora muitas vezes no meu dia a dia e na maior parte do tempo eu não faça algo que eu realmente amo, eu faço algo que eu preciso fazer, quando eu consigo tirar um tempo para fazer algo que eu amo, isso compensa todas as horas que eu faço algo que eu preciso fazer. Então essa frase ela me chamou a atenção por isso, porque a gente não se dá conta que a gente entra no automático, priorizando as responsabilidades e se esquece de priorizar aquilo que nos traz prazer, aquilo que nos traz autorrealização, que muitas vezes não é um resultado. Ao gravar esses vídeos, por exemplo, eu não foco no resultado que eu vou ter com esses vídeos, porque pra mim o resultado já é o prazer que eu sinto gravando. E quando a gente faz algo que realmente a gente ama, que brilha nossos olhos, que nos encanta, a vida se torna mais leve. A gente precisa ter momentos de lazer, momentos de prazer. E eu sempre digo que os nossos talentos são dons de Deus. Eles não são feitos para ficar guardados. Deus quer que a gente utilize isso. São ferramentas que Deus nos dá para a gente atingir nosso propósito pessoal aqui na Terra. Então, embora a gente tenha muitas obrigações no dia a dia, eu vejo que a gente precisa encontrar lacunas nessas obrigações para realmente utilizar essas ferramentas que são os nossos talentos, são nossos dons, sem pensar nos resultados que isso vai nos gerar, mas sim focando no bem-estar, na alegria, na felicidade, na motivação, nesse calor no coração que nos dá de fazer algo que a gente ama. Quando a gente faz isso, quando a gente exerce os talentos que a gente tem, os dons que a gente tem, é como se a gente se plugasse na tomada, se recarregasse, porque a energia é essa, tu se sente recarregado, tu se sente novo e tu consegue lidar com as obrigações que você não gosta muitas vezes de uma forma mais tranquila. A pena que muitas pessoas acabam com a vida adulta se esquecendo do que elas são realmente boas, do que elas realmente gostam de fazer, das suas preferências, dos seus hobbies e seus talentos. À medida que as pessoas vão crescendo, elas têm a tendência, a gente tem a tendência de se endurecendo, enrijecendo e se podando muitas vezes. Acaba que nesse processo de focar nas nossas responsabilidades, esquecer dos prazeres, acaba que a gente perde um pouco da nossa essência. E é por isso que eu gosto tanto de estar rodeada de crianças, porque elas vêm para nos mostrar justamente que o bom da vida é o simples. É o fazer o que eu gosto, estar com quem eu gosto, aproveitar o aqui e agora. Então nós adultos, a gente tem muito que aprender com as crianças. Elas sabem o que elas querem ser quando crescer, elas sabem o que elas gostam de fazer, elas fazem o que elas gostam, elas são artistas naturais. Então que a gente possa olhar um pouquinho mais para nossa criança interior, porque cada um de nós ainda tem a sua criança interior, por mais adormecida que ela esteja. E esse ano eu sinto que eu tô realmente dando um pouco mais de atenção para minha criança interior. E quanto mais eu dou atenção para minha criança interior, mais eu entendo quais caminhos eu posso seguir nessa vida adulta, usando, claro, as ferramentas que Deus me deu, que são meus talentos, meus dons. O autoconhecimento ele é fundamental. Fazer o que a gente não gosta é importante,
Mas para que a gente possa fazer com que isso não seja uma tortura, não seja um peso, a gente precisa fazer também aquilo que a gente ama. Então, realmente, você não precisa amar o que você faz. Talvez você não ame seu trabalho. E não tem problema nenhum em não amar o seu trabalho. Ele é importante, é a fonte de renda, é a fonte que te dá sustentabilidade e tá tudo certo. Mas você precisa achar uma lacuna entre as obrigações para fazer também o que você ama. Porque quando você caminha, o caminho se abre. Quando você faz o que você ama, você se recarrega de energias boas para conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Então é isso. A gente não precisa amar o que a gente faz, mas a gente precisa sim fazer o que a gente ama, achar tempo para isso. E isso precisa ser para nós uma prioridade também.